boa noite, graça e paz. As lutas vêm, as adversidades vêm, mas mesmo assim estamos aqui firmes e fortes com o nosso Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Para você que está nos assistindo, mais uma live do Ministério Apostólico Agir de Deus. Que o nosso Deus possa falar profundamente ao seu coração. Hoje é um dia muito especial, onde nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com Deus. E mais do que renovar essa aliança que é tão importante, recordar todo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, mas o nosso Deus não está morto, o nosso Cristo não está morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, amém? Hoje eu estava assistindo uma ministração do pastor André Fernandes. Eu acho ele um homem muito inteligente, e ele disse algo interessante. Ele disse assim: Jesus morreu no seu lugar, pois ele não conseguia ver a possibilidade de viver longe de você. Ele morreu no seu lugar. Ele preferiu se entregar para que você estivesse pertinho dele, amém? Então não há essa possibilidade de ver como você é importante. Olha para eu falar assim: mas como que você é importante? Talvez essa pessoa que está do teu lado, ela não sabe o quanto ela é valiosa para Deus, o quanto ela é preciosa. Você que está nos assistindo, talvez você não saiba o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa. Ainda mais, o inimigo pode nos encher de informações que não são as informações que Deus diz ao nosso respeito. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, você possa guardar isso. Você é muito precioso para Deus. Deus pagou um alto preço entregando o seu Filho. E hoje você pode estar aqui com as mãos levantadas, adorando ao Rei dos Reis, amém? Levante as suas mãos aos céus. Pai, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, como forma de adoração ao Senhor. Sabemos que não somos dignos de estar na Tua presença. Também sabemos que somos limitados, fracos. Fora de Ti não há capacidade de nós para coisas que aos nossos olhos são impossíveis, mas em Ti nós podemos todas as coisas. E por isso nós levantamos as nossas mãos como forma de gratidão. O Senhor é bom, o tempo todo Tu és bom, o tempo todo Tu és bom para a nossa vida. Hoje nós podemos levantar as nossas mãos e dizer que somos livres, somos libertos, e já não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. E por isso nós podemos levantar as nossas mãos, podemos alçar a nossa voz em Tua direção como forma de gratidão ao nosso Deus. Levanta suas mãos bem alto, como se você pudesse tocar o céu. É pela fé que nós podemos tocar o céu nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, abatido, desanimado. Talvez foi uma semana de frustração, uma semana de tristeza, uma semana de abatimento, de afronta, mas você chegou até aqui. E não importa como foi o seu dia, e não importa como foi a sua semana, e não importa as lutas que se abateram contra a sua vida, você chegou até aqui e você é vitorioso. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda luta, toda adversidade, ela não é mais importante que o ensino que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Deus está nos forjando para sermos valentes guerreiros que não temem a adversidade, mas mesmo no tempo da luta continuam glorificando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Hoje nós podemos levantar as nossas mãos, e em nossas mãos não há algemas, não há cadeias, não há amarras. Hoje nós podemos levantar as nossas mãos como forma de redenção ao nosso Deus. Essa máscara não pode impedir, Pai, o nosso clamor.
Essa máscara não pode prender, sufocar a nossa adoração, ó Deus. Não que estamos conformados com essa situação, mas essa máscara não pode impedir a voz sair da minha boca e tocar o céu. Hoje eu posso tocar o céu através da minha adoração, através da oração, para adorar ao Rei dos Reis. Tu és bom, Senhor. O tempo todo Tu és bom. Te agradecemos, Deus. Que alegria que podemos apresentar diante do Senhor. Algumas vezes nos sentimos sujos, pecadores, falhos, mas mesmo assim o Seu amor nos alcançou. Aleluia. A Tua palavra diz em Salmos 112 que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, e que os nossos filhos serão reconhecidos sobre a terra. Eu creio que cada promessa que há na Tua palavra se tornarão verdades em nossa vida. A Tua palavra diz em Deuteronômio capítulo 28 que seremos bem-aventurados na cidade, no campo, ao entrar, ao sair, que as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. A Tua palavra diz que nós seríamos cabeça e não cauda, estaríamos por cima e jamais por baixo. E nós cremos nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Cremos que a promessa não é só para as nossas vidas, mas para os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos nossos filhos. Pai, a Tua palavra diz que as maldições podem durar até a 4ª geração, mas as Tuas misericórdias até 1000 gerações. E nós tomamos posse do novo do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus falou muito comigo essa semana sobre o mundo espiritual e o mundo físico. E se nós desejamos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus, nós precisamos tentar enxergar como Cristo enxerga. Isso é um grande desafio. Nós olhamos para esse texto e ele vai falar de um homem chamado Nicodemos, alguém dos principais, conhecedor das Escrituras, mas conhecia pouco das coisas espirituais. De nada adianta você conhecer muito da Bíblia se você não tiver experiências e intimidade com Deus. O que vai contar a nossa vida, o que vai nos respaldar a nossa vida são essas experiências maravilhosas que nós vamos. Em quase 17 anos de caminhada, muitas coisas extraordinárias aconteceram em minha vida. E cada vez mais eu preciso entender que é necessário, o que é necessário para a vida de um cristão, nascer de novo todos os dias, porque nós acabamos, se não nos movemos por fé, acabamos nos tornando pessoas naturais. E uma pessoa natural, ela não consegue enxergar como um homem espiritual. Uma mulher natural não consegue enxergar como uma mulher espiritual. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus.
E este veio de noite a Jesus. Eu não quero entrar nesse contexto, porque ele veio de noite. Eu quero entrar no contexto acerca de que ele era um homem que conhecia as Escrituras, mas era um homem natural. Ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amados, eu estou com uma expectativa extraordinária para esse ano. Pessoas virão como Nicodemos procurar você, e elas vão dizer assim: é impossível ver os milagres que Deus está fazendo na sua vida se de fato Deus não estivesse com você. Elas vão vir. Pelo menos 3 pessoas acreditam nisso. Nicodemos, ele vai até Jesus e ele fala: Rabi, é incontestável isso, porque tantos milagres acontecem. Se Deus não estiver com você, como esses milagres acontecem? E no versículo 3 diz: e respondeu Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de... O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter haver dito: é necessário vos nascer de novo. Versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde. Assim é todo que é nascido do Espírito de Deus. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode estas coisas? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade eu te digo, que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho? Se eu vos falei de coisas terrenas, e vós não credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O mundo físico existe como o mundo espiritual existe. E essa semana Deus falou muito comigo sobre essas coisas, porque só um homem espiritual, uma mulher espiritual consegue enxergar o mundo espiritual. Muitas pessoas, elas continuam patinando em sua caminhada, elas não conseguem experimentar e ter experiências com Deus, o qual outras pessoas falam. Elas não conseguem enxergar o que outras pessoas enxergam. E hoje eu quero fazer com você a mesma coisa que fiz pela manhã. Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Amém. Vocês creem que Deus vai nos dar um tempo para 1000 pessoas? Amém. Creem mesmo? Amém. Então hoje eu convido você a fazer uma viagem ao futuro. Amém. Você pode ir comigo? Pastor, tem pessoas que estão vindo pela primeira vez. Pois é, hoje Deus já vai aumentar muito mais a sua fé, amém? E você mesmo que está nos assistindo também pode fazer isso, porque a nossa fé é o que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sim, sem fé é impossível agradar. É necessário que todo aquele que se aproxime dele creia que ele existe.
Deus existe, Jesus é real. O mesmo Cristo que nos deu uma área é o mesmo Cristo que vai nos dar uma igreja para 1000 pessoas. Eu vou contar até 3, eu gostaria que você fechasse os olhos. Se você não tem fé, continue com os olhos abertos. Pode continuar com os olhos abertos. Mas se você tem fé, eu vou contar até 3, você fecha os olhos. 1, 2, 3. Passado alguns anos, depois de muita luta, adversidade, chegou o dia da inauguração do Ministério Apostólico Agir de Deus, na Duque de Caxias. Eu ministrei um dia aqui e eu disse que eu vi e já deu tudo certo. É um dia bem movimentado em Campo Grande. É um dia muito especial. Alguns não acreditaram e nem tiveram coragem de apoiar esse sonho. Alguns perderam a oportunidade de serem fiéis na casa de Deus. Outros, porém, como você, acreditaram no sonho, investiram no sonho, e hoje o sonho se tornou realidade. Você pode visitar o futuro. Você pode contemplar a fachada da Duque de Caxias. Um prédio com andares, uma fachada que toma toda a frente da nossa área, as entradas dos carros, uma multidão de carros, os estacionamentos cheios. E você vai observando o quanto Deus é bom para conosco. Alguns param diante do prédio e falam assim: meu Deus. E assim como Nicodemos chega até Jesus de noite, ele diz assim: é impossível que esses milagres que tu fazes, que Deus não esteja com você. E muitos vão dizer isso. É incontestável que Deus está agindo nesse ministério, chamado Ministério Apostólico Agir de Deus. Se Deus não estivesse nesse lugar, esse projeto não seria edificado, esse projeto não seria uma realidade. Você pode visitar o futuro e observar a fachada toda iluminada. Você pode observar o quanto Deus preparou cada detalhe, a fachada toda com vidros na frente, toda iluminada. Você podendo entrar com a tua família. Não ficou ninguém ficou de fora. Até aqueles que não acreditaram, até aqueles que duvidaram da sua conversão, são os primeiros que disseram a você: eu quero ir com você nessa inauguração. Alguma coisa extraordinária aconteceu e eu preciso contemplar com os meus próprios olhos. Se veja agora entrando com toda a sua família nesse prédio, debaixo de fé, entrando olha, quando você entra no hall de entrada, eu quero que você agora possa visualizar os banheiros lindos, todos preparados. Olha o sorriso no rosto do seu apóstolo e da sua apóstola, dizendo: sejam bem-vindos. A partir de hoje, essa casa é o lugar que Deus nos constituiu para ganhar uma grande multidão. Quando você entra na hall de entrada, ali tem uma porta que se abre dos dois lados, que dá acesso a um templo que na verdade não parece só um templo, parece um teatro muito bem organizado. Não há espaço para muitas pessoas e nenhuma pessoa atrapalha a outra, porque todos os lugares você consegue visualizar o altar, e o altar é muito grande. Veja a equipe de dança, não são mais 2 nem 3, são dezenas de jovens. Você pode visualizar a equipe de louvor.
instrumentos que nós nunca vimos tocar aqui, nós veremos tocando lá, uma grande multidão. Depois de 21 dias de jejum, de consagração, os céus estarão rasgados sobre aquele lugar. Uma grande multidão virá do norte, do sul, do leste, oeste, sedentos para comer da palavra e beber da fonte de água viva. Ei, assim como hoje aqui é um portal que nos liga ao céu, lá também será um portal que vai nos ligar ao céu, e grandes milagres vão acontecer, assim como nessa noite vão acontecer. Anjos subindo, anjos descendo, milagres acontecendo. Eu creio em algo extraordinário. Você pode observar o quanto Deus preparou tudo, o equipamento de som perfeito. Nós podemos observar tudo climatizado, tudo preparado, e o mais importante, é nítido sentir a presença de Deus. Você pode sentar na cadeira, você pode ficar com as suas mãos levantadas, você pode adorar ao Rei dos Reis, você pode contemplar com os teus olhos, você pode chegar com os seus olhos. Ei, quem tem fé, quem é espiritual, consegue extrair do mundo espiritual e tornar real. Ei, eu quero dizer para você que essa noite é noite de trazermos a existência, o mesmo Deus que traz a existência, as coisas que não existem como se já existissem. Hoje eu e você somos filhos de um Deus que é poderoso, e nós podemos trazer a existência coisas que aos nossos olhos eram impossíveis. Veja a adoração, veja o seu líder dizendo: graça e paz, igreja, graça e paz, igreja, graça e paz, igreja do avivamento. E aquilo vai ecoar, e as multidões virão. Os espirituais podem contemplar isso, os naturais não conseguem entender. Nicodemos conhecia a lei, conhecia as escrituras, mas não conhecia nada de Jesus. Hoje eu quero te oferecer mais do que as escrituras. Eu quero te oferecer intimidade com Jesus, para enxergar o que outros não enxergam. Culto após culto, a igreja lotada. E se você puder chegar um pouco mais no futuro, você vai observar que essa não será a única igreja que nós vamos inaugurar. Serão muitas, muitas. E o nome do nosso Deus será honrado e glorificado em o nome de Jesus. Se é para Jesus, você pode fazer melhor, amém? Eu quero falar nessa noite sobre nascer de novo. Eu preciso nascer de novo, porque eu preciso começar a enxergar como meu líder enxerga. Eu consigo enxergar o futuro, extrair do futuro grandes coisas. O meu coração se enche de esperança quando eu olho para o futuro. E tem pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã, entraram aqui hoje preocupadas com o dia de amanhã. Os espirituais, aqueles que têm a mente de Cristo, aquele que tem a mente do céu, ele não se preocupa com o dia de amanhã, porque ele sabe que Deus cuidará de todas as coisas. Então feche seus olhos de volta. Faltou você escutar o louvor que está sendo tocado lá nesse templo novo. Feche seus olhos. A ti, ó Rei Jesus, coroamos
consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Quem pela fé conseguiu enxergar até o final, você vai entender onde Deus quer nos levar. Ah, vai. 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 10. Paulo diz aos Coríntios: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também nenhum homem conheceu as coisas de Deus, conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino, de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Amém? Hoje o Espírito de Deus quer nos tornar homens e mulheres espirituais que conseguem enxergar como Cristo enxerga. Entenda, ter a mente do céu é só para os íntimos.
Por isso algumas vezes nós liberamos decretos do altar e algumas pessoas recebem, tanto recebem como isso se torna vida em sua vida e os milagres vão acontecendo. Mas alguns não conseguem entender os decretos, porque eles são humanos, estão aqui de forma humana, com a mente humana, e não conseguem ter a mente de Cristo. Alguns já conseguiram tocar o céu pela fé desde o primeiro louvor, outros até agora não entenderam o que está acontecendo aqui. Mas eu quero dizer para você que os céus estão rasgados nessa noite. Estão. O homem que é natural, mesmo ele recebendo as palavras, ele diz: como Deus vai mudar? Como Deus vai fazer? Como é possível? Mas o homem espiritual, ele diz: Deus vai fazer. Eu sei que o meu Deus irá fazer, porque para o meu Deus não existe nada impossível. O homem espiritual, ele consegue enxergar a solução para os problemas. O homem natural não consegue enxergar mais do que os seus olhos naturais podem enxergar. Nós precisamos entender que o mundo físico é sombra do que acontece no mundo espiritual. Eu estava aqui essa semana e Deus falando claramente ao meu coração que esse lugar aqui que nós estamos, ele é um portal que liga o céu com a terra e que liga a terra com o céu. Você crê nisso? Sim ou não? Gênesis 28, a partir do versículo 10, diz assim: Jacó saiu de Beceba e foi em direção a Harã, e ele chegou num certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou. O que nós fizemos agora? Mas não dormindo. Nós fechamos os olhos naturais, porém nós abrimos os olhos espirituais. Olha só. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava Fala para o teu irmão assim: Ministério Apostólico Agir de Deus tem uma escada posta sobre ele. Ela está na terra e vai até o céu. Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer nessa noite. Essa noite tem anjos subindo e descendo. O natural começa a olhar: o que é isso? O espiritual já consegue ver o vento das asas batendo e a resposta chegando. Eu só estou enxergando o futuro. E eu vi. Já deu tudo. Tudo é por fé. Tudo é por fé. E quando nós nos movemos por fé, nós agradamos o coração de Deus. Olha só o que diz Gênesis 28, no versículo 12, diz assim: E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. O que impede isso de acontecer nessa noite? Quantos homens e mulheres espirituais nós temos aqui nessa noite? Então teremos experiências extraordinárias nessa noite. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Aquele que observa o vento nunca semeará. Está falando de um homem natural, que não consegue enxergar as coisas espirituais.
Ele depende das circunstâncias. Você não depende das circunstâncias para você se mover. Você depende somente de Deus. E hoje você receberá uma palavra na tua direção, que não importa as circunstâncias. Ei, se Deus disse amém, avance, não tenha medo. Você não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ei, quando a mão de Deus se move na tua direção, é impossível que os céus não se abram e a resposta não venha na tua direção. Eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida, e ainda vai acontecer esse ano, mas você precisa enxergar como um homem, como uma mulher espiritual. Ei, não como um homem ou uma mulher natural, mas enxergar as grandes coisas que Deus já fez. Você não precisa se mover porque as coisas estão acontecendo ao seu redor. Você simplesmente precisa se mover porque Deus disse que vai dar certo. Se Deus disse que vai dar certo, o milagre já chegou na sua vida, já chegou na sua casa, já chegou na sua família, a porta já se abriu. Mas eu não estou vendo. Você não precisa ver. A Bíblia diz que quem observa só o vento nunca vai semear, e por não semear ele nunca vai colher, ele não cegará. Eu dependo de um telefonema, eu dependo que alguém faça, eu dependo de uma indicação. Eu quero dizer para você que quem te indica é Deus. Se Deus disse amém, amém. Escute, olha o que o texto diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca... Que você não é qualquer alguém, você é escolhido de Deus. Se para outros não deu certo, debaixo da palavra de Deus, o que você fizer dará certo, para o cumprimento da palavra que diz: aonde tu pisares, a planta dos seus pés será abençoado. Ei, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como Deus disse a Josué, Deus diz a você: assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Se você se mover debaixo do favor de Deus, eu quero dizer para você, meu amado, que aonde você colocar as suas mãos, vai prosperar, vai dar certo. Versículo 5 diz: assim como tu não sabes qual é o caminho do Espírito, nem como crescem os ossos no ventre daquela que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Porque Deus opera no invisível, para você não palpitar e estragar. Porque a sua barriga não é transparente. Porque quando essa criança começasse a crescer no seu ventre, você ia começar a dar palpite para Deus. Ei, você não consegue compreender as coisas invisíveis. Mas não é porque você não compreende as coisas invisíveis que Deus não está operando grandes coisas. Você não precisa ensinar como Ele faz. Ele sabe muito bem o que Ele tem que fazer, e pronto. E a criança vai sendo formada no ventre, perfeita, até chegar o dia que você vai tomá-la nos braços e dizer: essa foi a criança perfeita que Deus me deu. Mesmo que os teus olhos não possam ver, Ele está agindo no invisível. O agir invisível de Deus. Você não está vendo, mas Ele está agindo. É no invisível. Você precisa entender essas coisas. 2 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 5, versículo 7 diz que nós não andamos por vista, nós andamos por... Quantos aqui andam por fé? Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última... Olha, então fala assim: a última palavra não é sua, a última palavra é do nosso Deus, que opera no invisível. Quem se move por circunstância não caminha por fé. Quem observa as circunstâncias diz: tem que esperar mais um pouco, não é agora, não dá, não é possível. Mas quem move por fé crê que Deus é poderoso para abrir portas aonde não.
Abra sua Bíblia em Salmo 126, eu quero ler 2 versículos. Versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com... A semeadura de um homem espiritual pode ser até com lágrimas. Mas o do natural também pode ser sim. Mas o espiritual consegue enxergar a resposta que vem depois das lágrimas. Vai semeando, lançando a semente. O natural só consegue enxergar o caminho de ida. Mas o espiritual, ele consegue enxergar o caminho da ida e o caminho da... O caminho da ida é semeando com... Mas o caminho da volta... diz que será uma colheita com alegria. Então não reclame na colheita, na semeadura com lágrima. Jubilar muito a hora que a colheita de alegria chegar. Vai. Que vocês precisam ser homens e mulheres espirituais, e Deus fará coisas extraordinárias em nosso meio. Pare de se mover pelas circunstâncias. Momentos de crise não alteram a nossa fé, só revelam o nível de fé que há em nós. Deus não permite que passamos por momentos de crise para mostrar a nossa fé a Ele. Ele já conhece a nossa fé, e na verdade Ele quer que conheçamos a fé que há em nós. Ele só precisa que nós mesmos possamos entender que há uma fé sobrenatural agindo dentro de mim e de você. Há poder em suas mãos para curar, para libertar e para restaurar. Há poder nas suas palavras para libertar o cativo. Antes de Deus nos usar com autoridade, primeiro Ele fala conosco no secreto. Todo homem que se levanta para falar com autoridade só pode fazer isso se Deus falou com ele antes dele falar. O que nos limita não são as paredes de um quarto, são as paredes que estão estabelecidas dentro de nós. Eu sempre falo sobre isso. Amo a passagem bíblica de Paulo e Silas na prisão. Quase sempre eu falo disso. Amo. Porque eles foram açoitados, presos injustamente. Mas o interessante é que o texto diz que à meia-noite eles cantavam hinos e oravam a... Coisa de louco isso, né, gente? O que nós aprendemos com isso? Por mais que o exterior em volta deles fosse uma prisão, o interior deles era livre. E por mais que os fatores externos demonstrem que está tudo fechado, são prisões, você precisa entender que o seu interior é livre, você está liberto. A realidade de dentro de Paulo e Silas transformaram as realidades que estavam fora. Você é luz para o mundo e sal para a terra. Ei, há poder para curar, libertar e restaurar, e esse poder está dentro de você. Nós observamos aquele homem no poço de Betesda, 38 anos, e algo extraordinário nós aprendemos com aquele homem. Escute, algumas vezes nós vamos clamar por milagres, os milagres vão acontecer. Algumas vezes, meu amado, nós nem iremos pedir nada, mas mesmo assim os milagres vão acontecer. Aquele homem, 38 anos, chega um dia que Jesus aparece diante dele e ele diz: você quer ser curado? Ele não precisou fazer nada. Escute, tem acontecimentos em nossas vidas que não irão acontecer pela nossa insistência, ou pela nossa fé, ou pela nossa perseverança, mas porque Jesus Cristo decidiu fazer e pronto.
Jesus Cristo decidiu fazer e pronto. Pai, nós levantamos as nossas mãos. O Senhor disse ao meu coração que nessa noite o Senhor levantaria homens e mulheres, Pai, com a visão espiritual, homens e mulheres que não se movem, Pai, pelas circunstâncias ou pelos fatores externos, mas homens e mulheres que se movem, Pai, debaixo de fé, entendendo as coisas espirituais, discernindo as coisas espirituais. Ei, entenda algo nessa noite: hoje o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, para que você possa enxergar coisas que antes você não enxergava. Pela fé você pode ver o milagre alcançando a sua vida, alcançando a sua casa, alcançando a sua família, as portas se abrindo. O nosso Deus está agindo no invisível. Assim como você não sabe como se forma uma criança no ventre de uma mulher, você também não sabe as coisas do nosso Deus, que faz todas as coisas. Você pode não estar vendo, mas o Deus que opera no invisível, o Deus que está agindo no invisível, Ele está operando coisas extraordinárias na tua direção. Ei, abra os seus olhos espirituais e contemple grandes coisas que o Senhor está fazendo em sua vida. Show! E Paulo e Silas simplesmente adoravam, não olhando para as circunstâncias. Eu imagino que as cadeias que estavam em suas mãos não foram suficientes, os açoites não foram suficientes, a tortura não foi suficiente, os fatores externos não foram suficientes para calar a boca de dois adoradores. Enquanto eles adoravam, enquanto eles oraram, o Deus que opera no invisível começou a operar, e os alicerces daquele lugar foram abalados, e eis que houve um grande terremoto. Ei, entenda algo nessa noite: os fatores externos não podem alterar a sua fé, os fatores externos não podem alterar a tua confiança em Deus. É a tua confiança em Deus, é a sua convicção em Deus que alteram todos os ambientes. Ei, a luz que há dentro de você tem poder para iluminar todas as trevas que estão ao seu redor. Entenda algo nessa noite: você nasceu para mudar os ambientes e não ser influenciado pelos ambientes. Você nasceu para transformar os lugares. Hoje é uma noite de renovo de aliança. Pastor, quem pode ceiar? Por muito tempo, em algumas igrejas é dito assim: somente os batizados podem cear. No meio de nós não há nenhum que é digno de cear. E tem pessoas que até ficam constrangidas de vir na igreja no dia da ceia, com medo de que forma as pessoas vão olhar para ela se ela não participar do corpo e do sangue. Mas eu quero te dizer algo: talvez há áreas em sua vida que estão erradas. Não há perfeito entre nós, só Cristo. O grande problema é quando você come do pão, participa do corpo, bebe do sangue, sem discernir, sem temor e sem reverência. Se você está disposto a consertar a sua vida, mudar a sua vida, você não precisa ser batizado para ceiar não, meu amado. Alguns vão criticar, eu não me preocupo. Deus me estabeleceu como líder nessa igreja, para não ficar preso a coisas de homem. Tudo que Deus quer enxergar dentro de você é um coração disposto a consertos. Ah, mas a pessoa não passou pelo encontro. Quem disse?
Eu preciso ter o desejo de consertar a minha vida. Quando você olha para esse elemento pão, o vinho, o corpo e o sangue, você precisa olhar com reverência e saber que o corpo foi moído e não foi moído em vão. O sangue foi derramado e não foi derramado em vão. Mas na igreja que eu pertencia era assim, meu amado: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. João capítulo 6, versículo 53. Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é comida, é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu... Quer permanecer em Deus e Deus em você? Quer permanecer em Cristo e Cristo em você? Então não fique de fora, mas conserte as áreas da sua vida que estão erradas. Que na próxima Santa Ceia, quando estiver aqui, você vem e fala: Deus, me consertei. A minha aliança não foi em vão. O sangue derramado na cruz não foi em vão. O corpo moído não foi em vão. Você não está aqui para observar quem pode ceiar e quem não pode ceiar. Você está aqui para Jesus permanecer em você e você nele. Então você vai segurar em suas mãos o corpo e o sangue, vai sentar. Pastor, mas eu sou pecador. Quem de vocês, assim como aquela mulher foi pega no ato de adultério, Jesus escrevendo no chão, ele diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, todos saíram. Mas conserte sua vida, porque foi um preço alto, pago por mim, por minha vida e por sua vida. Jesus não aceitou viver uma vida inteira sem ter você com Ele. Ele preferiu entregar a sua própria vida para que você possa estar na eternidade com Ele, experimentar das delícias da presença dEle nessa vida e numa outra vida. Não preciso abençoar porque já está abençoado, não preciso consagrar que já está consagrado. Só distribua e nós vamos ceiar junto. Você vai sentar e vai aguardar até o comando. Amém? Então, quando você olhar para essas partículas do pão que representam o corpo, e o vinho, o sangue, você precisa olhar com maior temor. O sangue derramado na cruz, o corpo moído, a sua morte nos reconciliou e o véu se rasgou. Tudo por causa de uma oferta de um pai e o mesmo João que nós estávamos lendo no diálogo entre Jesus e Nicodemos, no capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou tanto você, amou tanto a mim, que deu o seu unigênito Filho morrer
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é muito amado do Pai. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, tomai e comei, fazei isso todas as vezes, lembrai, não se esqueça da aliança, fazer isso até que eu venha. O corpo moído, o corpo traspassado, não foi em vão. Você é muito precioso para Deus. Tomai e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Podem comer e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. E semelhante modo Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim até que eu venha. Tomai e bebei. Podem beber e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Para você que estava nos assistindo em mais uma live, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Que Deus possa ter levantado em sua casa um novo homem e uma nova mulher, que não se movimenta mais com os olhos naturais, mas homens e mulheres que verdadeiramente são cidadãos do céu. Que Deus lhe abençoe em o nome de Jesus.